Bom, eu quero falar de novo, a gente falou ontem no Conversa Timeline, mas eu quero falar de novo hoje sobre as novas provas apresentadas contra o Alexandre de Moraes, por reportagem muito boa da revista Oeste. A reportagem mostra lá uma série de trocas de mensagens entre a equipe do Alexandre de Moraes no STF e no TSE, e eles arquitetando, tramando um jeito de banir do Brasil a rede social Getter, do Jason Miller, né, que é ex-assessor do Donald Trump, aquele que esteve no Brasil e, quando estava voltando para os Estados Unidos, foi barrado no embarque, ficou 3 horas sendo ouvido pela Polícia Federal, interrogado pela Polícia Federal por agentes federais que não falavam inglês, inclusive, né? Então está tudo explicitado ali, está tudo muito claro ali, como o Ayrton Vieira, o Talhaferro e todos ali, tá aí a matéria. Tramaram de forma ilegal o bloqueio do Getter. Não é assim, vamos investigar e se encontrar alguma coisa, vamos fazer uma retirada pontual de conteúdos. Não, queremos bloquear a rede social por completo, banir do Brasil, vamos descobrir um meio. Se não descobrirmos, usaremos a criatividade, que foi, claro, o que eles fizeram. E o bom dessa matéria, ontem eu li, lá no fim, é que a revista Oeste listou tudo o que está de errado nesse tipo de ação dos assessores do Alexandre de Moraes. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Primeiro, eu vou reler, posso? Vocês me À permitem? vontade. O STF não pode dar ordens ao TSE. O Supremo não exerce poder hierárquico sobre a Justiça Eleitoral. Usar servidores e estruturas do TSE para fins de censura e repressão extrapola competências constitucionais e configura desvio de finalidade. Usurpação de competência. O STF assumiu funções de investigação e acusação que pertencem à Polícia Federal e ao Ministério Público. O juiz não pode investigar e julgar ao mesmo tempo. Violação do Marco Civil da Internet. A Lei 12.965 de 2014 prevê a remoção pontual de conteúdos, nunca o bloqueio de uma rede social inteira. A suspensão total seria desproporcional e abusiva. Falta de devido processo legal. As ordens surgiram de conversas privadas em grupos de WhatsApp, sem contraditório nem ampla defesa, o que afronta o artigo 5º da Constituição. Juiz parcial. Ayrton Vieira e outros assessores anteciparam o resultado desejado, bloqueio da Getter, de modo que não houve imparcialidade, o que a lei exige de um magistrado. Censura prévia. Bloquear uma rede social por opiniões políticas fere o artigo 220 da Constituição, que proíbe censura de qualquer natureza. E desvio de finalidade do TSE. A unidade de desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi usada fora do período eleitoral e para fins criminais, o que extrapola a sua competência legal. E aí, Max, a gente olha os jornais hoje, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, os portais, Metrópolis, UOL, G1, Poder 360, CNN Brasil, nenhuma linha sobre o que a revista Oeste trouxe. Mas a gente está na democracia, segundo os jornalistas. Eles não podem noticiar um dos maiores escândalos da história do país, porque toda essa lista que o Lacombe leu, que a revista Oeste muito bem publicou, são crimes. Todos foram praticados. Todos. Não é a primeira vez. Com provas. Não são palavras, não são só palavras, né. Nem a suspeita, né? Você tem ali As evidências todas. as evidências. Mau uso da máquina pública. Você usou para fins indevidos, improbidade administrativa, abuso de autoridade, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E tá tudo comprovado. Tudo comprovado. O maior escândalo da história do país, porque a gente nunca viu um ministro do STF, né, fazer algo desse tipo, ou pelo menos que ficasse comprovado que ele fez. Agora, além dele fazer, nós temos a comprovação de que ele cometeu todos esses crimes. Folha, Estadão, Globo, todo mundo calado.
Até o Metrópolis, né? Tá calado, né? Nada, não encontrei nada. Fucei, porque às vezes não tá na capa, mas aí eu fiquei rodando pelo portal. Nada, cara. Nada. Nenhuma Então, linha. assim, vocês acham que... Por que eles não publicaram? Que o editor olhou e falou, não, isso não é interessante. Ó, receberam um telefonema. Ou Tá? ligaram para perguntar, né? Posso publicar? Ou alguém ligou. Porque, Houve um telefonema nessa história, te garanto. porque tem esses dois tipos de atuação, jornalística ou não jornalística, no caso, né? Então você vai lá, você tem a reunião de produção, vamos escolher o que nós temos de sugestão de pauta, de pré-pauta. Todo mundo fica lá jogando as ideias, você olha lá o que chegou por release, as sugestões que vêm de toda parte e tal. Como é que você vai definir? Isso aqui eu vou contar, isso aqui eu não vou contar. Quer dizer, então a primeira atuação criminosa da imprensa é dispensar um assunto desse. Provas como essa, uma matéria, né, de primeira página. Alexandre de Moraes tem crimes provados. Nenhuma linha. E a outra beleza, eu vou contar isso aqui, mas eu vou contar do meu jeito. Isso. E aí é a história, vocês viram, o Paulo Figueiredo outro dia deu uma entrevista para duas jornalistas do Metrópolis, a Andresa Matais e a outra, eu não sei o nome, e a outra pergunta ao Paulo, mas o que você pode dizer sobre essa mensagem do Eduardo para o pai, dizendo que o que interessa é salvar o Bolsonaro, que o que interessa é isso? Aí o Paulo Figueiredo, você leu a mensagem? Leia de novo. Eu li sim. Não, você não leu, porque não tem lugar nenhum dito isso. Aí a menina pede, produção, coloque o texto. Aí a produção vai e coloca o texto. Como se ela fosse provar para ele. Aí ele coloca o texto e ele fala, vamos ler. Aí ele vai ler, o que está escrito aqui não interessa a nenhum de nós, e muito menos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se retirar dessa luta, dessa briga, se vier uma anistia light. A gente não pode abrir mão de uma anistia ampla, geral e restrita para todos os injustiçados. É anistia para inocente, não tem jeito, é um novo tipo de anistia. O que o Eduardo Bolsonaro diz é isso, mas a imprensa, não, vamos contar isso aqui, mas vamos dizer assim, que o que eles conversaram foi, pai, só nos interessa livrar você. Filho, eu preciso ser salvo, os outros que se danem. Bob pai, Onde Bob está filho. escrito isso? Está escrito exatamente o contrário. O contrário. O contrário. Eu vou dizer uma coisa, sabe o nome disso? Isso aí se chama espiral do silêncio. Claro. E a opinião pública, ela sempre foi moldada pelo quarto poder, que é a imprensa. E a imprensa, ela surge para prestar um serviço para a opinião pública, que a opinião pública precisa trabalhar, precisa viver, pagar os boletos. Então você precisa que o homem comum, o cidadão comum com sua família, vivam a sua vida. Ele não tem que acompanhar noticiário que nós acompanhamos hoje. O Brasil hoje está numa situação de emergência, acompanhando o noticiário aí, porque está tentando salvar o país, porque durante muito tempo o brasileiro pintava meio fio na Copa do Mundo, pintava portão, botava bandeirinha, e a gente não acompanhava a política. A gente nem na época nem sabia o que estava acontecendo na política. Nós estamos pagando por isso até hoje. Muito menos conhecíamos juízes do STF, ou ministros. Nada, a gente esquecia até quem a gente votava. Então, a espiral do silêncio, ela funciona da seguinte maneira: a imprensa, ela pode até noticiar, mas para que você molde a opinião pública, você informe, você faça com que um assunto ele entre no bate-papo do dia a dia, na conversa e na preocupação do brasileiro, você precisa repetir esse anúncio. Você precisa, a notícia tem que ser repetida todos os dias, tem que falar na rádio, tem que falar na televisão, você tem que falar em tudo quanto é meios para que aquilo desperte a consciência pública. A espiral do silêncio é uma técnica onde você pode até noticiar, mas você não falando daquilo, naturalmente ele vai entrando numa espiral que vai levando aquele assunto para o limbo, e ele desaparece. Isso é o que está sendo feito aí, que o Lacombe acabou de comentar. Não saiu em lugar nenhum, porque eles já começaram a girar a maquininha da espiral.